como gerenciar uma empresa de uma situação bastante complexa para uma situação que foi se resolvendo ao longo do tempo. É isso que a gente vai falar com a Gislene. Marcos? Esse é nosso podcast, pode contar mais café. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, Gislene, estar aqui com a gente no nosso podcast. É sempre assim, um prazer imenso falar com você, por ter acompanhado toda a jornada que você fez à frente da sua empresa, saindo de um momento complicado para um momento, não diria assim ainda, de tudo 100%, mas com grande visibilidade. Então, Sim. É um prazer estar aqui com você novamente. Obrigada. Eu agradeço muito o convite. Meu nome é Gislene Mendes e eu vou contar uma parte importante da minha jornada frente à empresa familiar e que a gente conseguiu sair de um problema muito grande e estar hoje gerenciando com lucro. Perfeito. Boa. Eu vou fazer primeiro a contextualização, então vou pedir para você esclarecer o ambiente que você vivia, quais eram as dores em termos de financeiro, a empresa como um todo, o mercado, o que você via aquela Gislene lá de trás, o que ela conseguia perceber. Hoje é um pouco mais tranquilo, mas vamos se pôr naquela Gislene que muitos empresários vão estar na situação possivelmente hoje, sem uma visão clara. Então, volta a fita para dizer o que aquela Gislene via. O que a Gislene via? Volta a fita é bom, hein? Volta a fita é bom, né? Já denunciei a idade, gente. Já. Volta os frames, então, no tempo. A Gislene anterior veio de um consultório odontológico, então eu tinha uma noção já de empreendedorismo, porque o dentista ele tem que ser o seu, apesar da gente não ter nenhuma formação para isso, mas já tinha uma noção aí de gerenciamento e gestão de ISO, 5S, uma série de coisas. Então, quando eu entro para a empresa, ela é uma empresa familiar, 40 anos de existência, vendia para o Brasil todo, vende até hoje, e com um faturamento de 28 milhões ano, um faturamento expressivo. Só que o dia a dia não condizia com esse faturamento, né? Então, nós colocamos a gestão ISO para conseguir fazer um gerenciamento dos processos melhor, e a análise de risco foi me levando para o financeiro. Só que eu não tenho capacidade, eu não tinha na época capacidade técnica para gerenciar, fazer um fluxo de caixa e olhar realmente os números do que acontecia. Então, o que a gente olhava? O faturamento. Bom, se eu faturo X e eu estou pagando isso, aquilo, outro, então alguma coisa está acontecendo, mas ninguém sabia dizer, um desencontro total entre o comercial e o financeiro, porque o financeiro via no dia a dia que a conta não estava fechando. Então, quando eu assumi, eu vi que realmente estava faltando, tinha um gap grande entre o que estava sendo faturado e o que estava realmente acontecendo no dia a dia. E eu não tinha uma previsibilidade para frente. Eu sabia que tinha um problema muito sério, mas não sabia identificar qual era. Porque qual é o grande problema que eu vejo hoje da minha história e eu vejo os outros empresários? Quando você faz uma empresa, você faz com aquilo que você sabe fazer. Aí você vai lá, monta, e a conta do português. Entrou X, saiu X. Mais, menos, está tudo certo. Só que não é assim que a empresa se gerencia, né? Eu aprendi isso a duras penas. Essa conta ela é muito simples. O fluxo de caixa, ele é mais ou menos nessa pegada, mas existem outros fatores. E para nós, assim, quando eu entrei, foi desesperador. Eu precisava de um apoio técnico para conseguir resolver esse gap que eu identificava. Pegando esse ponto que você está trazendo dessa jornada, né, que você pegou o financeiro, não do começo, mas entrou, né, Sim. no financeiro. E o que te fez, assim, em que momento, assim, que virou a chave para você, ou que você ficou muito preocupada, talvez, em relação desse jeito que tá, não dá mais, né? Então, o que fez, de fato, você ter essa percepção que você precisava mudar a forma de gerenciar, né?
Você chegou num momento crítico, num ponto crítico do negócio, estrangulamento de caixa. Como é que foi isso? Vai virando uma bola de neve e você não percebe. Então, a gente vivia de crédito externo, ou seja, a antecipação de título no banco, empréstimo. E aí o grande erro, que eu acho que muita gente comete e que eu consegui agora entender que isso precisa ser feito de uma maneira diferente, é pegar empréstimo para quitar a dívida. O que acontece? Você pega esse dinheiro, quita essa dívida e fica sem dinheiro para trabalhar. Então, isso tem um grande impacto no dia a dia. Hoje, o que a gente faz? Se há um aporte externo, ele é para matéria-prima, para que eu gere renda. Então, eu tenho... Se entrou X essa semana, eu consigo girar praticamente 3X aí a cada 15 dias. E uma coisa que foi um divisor de águas. Quando vocês entraram para me auxiliar nessa parte técnica, a primeira pergunta que o Renato fez para mim foi: da onde vem o dinheiro? E eu respondi: do faturamento. Ele falou: não, faturamento você vendeu, você tem um crédito. Todo mundo pergunta do faturamento, mas a receita é o dinheiro que o seu cliente pagou. Então, a produção entregou e você tem a receita. Fazia todo sentido, porque eu tinha muito atraso na produção. Então, na ISO, o meu maior problema era chegar no indicador. Eu nunca conseguia bater 70% para entrega. De entrega. Essa pergunta, essa jornada, ela tem, então, antes dessa contratação, um momento ali em que você não conseguia entender os números. Você lembra de um fato ou algum dia assim que... Porque você falou que veio de uma área e foi sendo conduzida para o financeiro. Aí eu vou perguntar, você começou em que área, então, na empresa, para que você chegasse no financeiro? Só para a gente entender, porque isso é uma coisa muito comum. A gente começa em um lugar e, de repente, vai sendo empurrado. Alguém fala para você assim, você tem habilidade com isso, vai lá fazer. Exatamente, porque às vezes o empresário também tem esse problema, é um problema comum. Ele acredita que colocando no faturamento, ou no financeiro, ou em algum lugar, alguém vai resolver o problema. E talvez, não estou dizendo que você não resolveu o problema, mas que você se enxergava como uma pessoa que poderia resolver aquele problema, ou você foi conduzida pela administração ou pela gestão como um todo, você fazia parte de... Me explica essa condução. Você começou aonde e foi para no financeiro? Eu entrei na empresa como um auxiliar administrativo, né? Resolvendo as pendências administrativas para dar um apoio para o CEO da empresa, que também era o diretor comercial. E aí ele quis colocar a ISO porque ele achou que ele conseguiria ver melhor os processos, né, dentro da empresa, porque todo mundo sabia que alguma coisa não estava funcionando. Uma engrenagem não roda. Exato, porque se estiver faturando bem e tivesse tudo bem, eu não estaria no esgana-gato que eu estou no dia a dia para pagar, né? E aí nós fizemos a instalação da gestão ISO, né, 9001, que é organizacional, para você levantar. E tem um ponto muito importante da ISO, que se você tiver uma certificação dessa, só para ter o certificado para colocar como numa parede, ela é extremamente dispendiosa, ela é cara para você manter. Agora, se você entende que a análise de risco é o coração da empresa, então ela te ajuda muito, porque a hora que você vê quais são os riscos que você tem, quais são os problemas, o auditor, quando veio, consultor, na verdade, quando ele veio me ensinar a fazer a gestão, ele falou assim: agora você vai preencher essa análise aqui, que era uma matriz SWOT, uma coisa mais assim. E eu olhei para aquilo e falei assim: mas eu vou ter que pôr todos esses dados? Ele falou sim. Eu falei: mas aqui eu vou ver a minha empresa pelada. Ele falou: exatamente. O rei está nu. E aí você não tem essa noção. E aí, respondendo o que você me perguntou, quando eu comecei a trazer essa gestão de risco para o financeiro e analisar a entrada, a saída, quase um fluxo de caixa, sabe? Eu vi que não dava. Então, eu comecei a falar: ó, pessoal, tem que vender X, para baixo disso a gente não paga as contas. E aí eu fui trazendo o financeiro, o comercial, para esse déficit que eu enxergava na planilha.
né? Quando... aí, assim, o grande problema das empresas familiares é a falta de profissionalização. Então, eu tenho uma pessoa que desde sempre está fazendo, e ok, está tudo certo. Mas quando você não se atualiza, às vezes fica alguns pedaços ali. E aí você está falando, olha, você mostra a empresa pelada, e aí, às vezes, eu não quero ver. Então, começou a ter ali um debate, uma coisa desgastante e tal. E aí, aquela história, bom, já que você sabe, então vai fazer. Só que eu não sabia, eu só estava mostrando, né? Eu era ali o farolete, olha, você gente, olha para cá. Só mostrou a luz, não... E aí, a partir desse momento, eu tive que correr, né? Então, já que eu tenho que resolver... E eu nunca fui uma pessoa que bati muito a cabeça quando eu não tinha solução. Eu sempre fui de buscar apoio, porque eu acho que o nosso conhecimento ele vai até um ponto. Você não precisa saber de tudo, né? Você não precisa ser o melhor em tudo e saber de tudo. Você precisa ter o conhecimento e saber que aonde você não chega, você pode procurar em outro lugar. A jornada é interessantíssima, porque você falou assim, a gente veio de uma cultura familiar, que é muito comum em empresas aí de décadas, igual a sua, e aí num dado momento, e a gente passou por isso, por uma empresa que tem 200 milhões de faturamento, 300 milhões de faturamento. Então, até um certo momento, aquela gestão funcionava, aquele tipo de time que o fundador ou os fundadores têm, funcionava. Só que o mundo é dinâmico, e a concorrência te atropela, e os custos também te atropelam. Então, como foi a primeira vez que você fez isso, mostrou algum número, ainda com o seu entendimento, oriundo dessa pesquisa, né, desse levantamento que essa auditoria de qualidade começou, como que a empresa é dinâmica, né, algo relacionado à produção, qualidade, produz reflexo no financeiro, as pessoas às vezes acham que é só produzir mais, produzir errado. Você lembra o dia que você falou assim, gente... a operação do jeito que está não funciona, o estresse, porque também é a questão da familiar, então quero que você volte nesse momento que você falou assim, você falou, então cuida, mas esse momento em que você chegou, antecedente a isso, o que aconteceu? Eu acho que acontece com muita gente, existe a vaidade, existe a coisa de, se eu estou aqui fazendo essa função, eu sei o que eu estou fazendo. E aí você chega de fora e diz, olha, isso aqui não está funcionando. Quando você diz isso, você está dizendo, esse ponto aqui não está funcionando. O que a pessoa entende é muito complicado, porque aí vai a vaidade dela, vai a coisa dela de uma pessoa muito mais nova que eu, está falando para mim que eu estou fazendo errado. Não tem experiência de nada. E eu não estava falando isso, eu estava falando, olha, agora a gente precisa fazer diferente. Tipo, daqui para frente a gente precisa fazer diferente. E aí eu entrei para uma segunda fase que era como um BPO. Então, eu pegava tudo aquilo que tinha para ser pago, fazia a organização, e isso gerava muito problema, porque eu organizava e negociava uma parte, e aí os pagamentos eram de outra parte, porque cada um entende uma coisa. Então, o grande problema da empresa familiar, de muita briga, é isso. É a pessoa, tipo, não vou dar atenção, porque eu sei o que eu estou fazendo e tal. É uma resistência, na verdade. Uma resistência. Uma resistência, uma cultura. Eu vou deixar até um hábito aqui. A gente foi numa empresa em que tem lá o fundador, ele já nem faz mais parte da administração. E existia um fluxo de caixa que, igual você, a pessoa preparou. E aí chegou num dado momento, olha, tem um evento na cidade, um evento importante, e eu coloquei tantos R$1.000 para aquele evento. Você fala, mas eu não tô com isso programado. São coisas dessa ordem que acontecem. Sim, e assim, o que eu ouvia muito, fazer planilha é muito fácil. Eu quero ver no dia a dia, você dá conta. Por quê? A conta vinha diariamente, não se tinha, não tem essa coisa de planejamento. Essa coisa de planejamento, ela fica muito longe da realidade que a gente vive no dia a dia de uma empresa. Vou segurar essa coisa de planejamento depois pra gente falar. Mas esse ponto, até fazendo um link com um fato que você trouxe lá atrás, quando você descobriu essa questão, né,
de faturamento, começou a entender o descompasso no caixa, muita gente atrela, né, esse déficit no caixa com uma questão relacionada a falar, existe alternativa, como você falou, pegava-se muito empréstimo, mas o pegar o empréstimo, eu concordo 100% em você tomar um capital externo, desde que tenha uma finalidade, como você colocou, que não seja a finalidade de tapar o buraco, porque dessa forma você não resolve a causa. Não. Né? Você só traz... Eu costumo dizer que o financeiro, ele não resolve o problema financeiro da empresa. Ele tem que ser um croupier. Entrou os valores, ele vai distribuir ali aonde precisa ser feito e tal. Estrategicamente. Porque quando ele traz uma resolução em forma de empréstimo, ele está trazendo junto um passivo. Um problema. Na verdade, trazer um problema. Porque você vai ter que pagar essa conta. E na sua cabeça, existe muito assim, aqueles gaps que a gente tem, tipo um clique que você não raciocina. A sensação que você tem é que você vai pagar essas dívidas e que tudo se resolveu. Só que daí 30 dias... Você tem a conta para pagar. Eu costumo dizer o seguinte, quando você traz o empréstimo, na verdade, a questão, você arruma dois problemas, né? Porque esse valor, ele vai, momentaneamente, você tem uma sensação de solução, no primeiro momento. Sim. Só que, num segundo momento, esse recurso acabou e você tem um outro problema. Que é manter a empresa. Manter e pagar reabastecer. Essa... O meu sogro foi quem fundou a empresa, né? Em todas as reuniões, ele falava assim, gente, vocês têm que pegar o dinheiro e comprar matéria-prima. Vocês têm que encher essa empresa de matéria-prima. Não, mas eu tenho muita conta para pagar, mas eu tenho que não sei o quê. Acabava a reunião. Essa fala sua, ele tinha razão ou não? Ele tinha total razão. Total razão. E hoje é o que nos eleva. Hoje a gente trabalha praticamente 80% capital interno e os 20% que eu uso de capital externo é para amparar a compra de matéria-prima para ela elevar e aí eu conseguir normalizar. Você vê, né, uma pessoa que tinha uma visão mais tradicional, digamos assim, tinha um problema instalado na empresa, você detectou um problema, tem uma causa, a gente vai chegar nessa causa ainda, entretanto, todavia, havia alguém com alguma experiência que falava, a gente é uma indústria, não deixamos de ser, Sim. temos que produzir para poder vender. Exato. Então, talvez no meio do caminho tinha ali alguma coisa que acontecia que você descobriu agora, a gente vai chegar nisso. Mas é bem curioso. Então, se ele tinha razão, você descobriu um problema do financeiro, aí você contratou uma empresa, e aí fala agora desse começo de solução. E você tinha uma visão, foi então colocada num lugar, porque você apontou um problema, e geralmente quem aponta o problema é responsável por resolvê-lo, nas empresas tradicionais são normalmente isso. Então, não, você descobriu um gargalo, resolva. Funciona dessa forma. Você foi procurar orientação. Agora começamos nessa fase. Nesse meio tempo, o que aconteceu? O financeiro foi me dado de presente, né? Uma dádiva. Já tinha se iniciado um processo de uma captação externa que aconteceu. E aí eu tinha chamado uma pessoa para me auxiliar que trabalhou muito em banco. Então a visão dele de banco era quitar banco. E eu lembro que eu fiz uma planilha gigante com todos os empréstimos que tinha. E eu tentei calcular aquilo da melhor maneira possível, de todas as maneiras. O que aconteceu? O dinheiro acabou antes de eu resolver o problema. E aí eu estava de novo com 2 problemas. Então, diante disso, parece que tem um buraco aberto, um buraco negro, que todo o dinheiro que você coloca... E era isso que eu escutava nas reuniões. Nossa, não adianta colocar dinheiro aqui dentro, porque tudo que você coloca vai embora. Essa gestão, ela é baseada em sensação. E não que ela esteja errada, porque realmente... Só que o que você estava colocando? Qual é o fato que origina aquilo? Você estava colocando dinheiro para tampar um buraco. Até eu tinha ouvido um áudio uma época que falava assim, se ao invés de você pegar o que você está pegando, os tijolos, e tampar esse buraco, você estiver fazendo um muro ao redor do buraco,
E eu me vi nessa situação. Falei, nossa, a gente fez tanto muro que a gente não consegue andar mais nessa estrada. Sei. Entendeu? Fizemos vários muros em vários buracos. Então, tinha que realmente abrir isso e saber o que estava acontecendo, né? E tinha muito assim, né? Você ia reportar todos esses números, toda a sua, ali, a situação financeira da empresa. Imagino que deveria haver uma reunião com as principais pessoas envolvidas na gestão e tinha uma fala, provavelmente, assim, pô, mas a gente está faturando, né? Sempre. Né? Faturamos tanto, tinha um pouco, como que era isso, assim? Não, a conta era na ponta do lápis, mas se a gente faturou X, eu tô com isso aqui, ó, eu tenho isso aqui de matéria-prima e tal, não sei o quê. E assim, nessa época eu não era, né, não estava no financeiro, inclusive quando o meu sogro falava essas coisas e tal. Mas eu achava que pode ser que tivesse uma situação, mas como você não tem um aporte técnico para realmente pedalar ali no assunto, você fica na coisa. E aí a conta era assim, bom, se eu estou faturando X e eu estou comprando a matéria-prima em Y, tem que dar. É alguma coisa que vocês estão fazendo que não está dando certo. Mas realmente tinha um passivo muito grande, tinham empréstimos, tinham contas que estavam atrasadas e a conta não fechava. Então, assim, a hora que eu comecei a ver que eu não tinha capacidade técnica para levantar um fluxo de caixa, porque sempre que alguém me perguntava, eu tinha vergonha, porque como que uma empresa que fatura 28 milhões no ano não tem um fluxo de caixa? Tinha uma pessoa que trabalhava com a gente que era responsável em fazer o livro caixa, que nunca acontecia. O sistema nosso não tinha uma parte do financeiro que dava esses números. Eu tinha que ficar fazendo várias e várias planilhas fora. Era muito custoso, né? Durante horas que você tem de trabalho. E a hora que você termina todo aquele relatório, ele já está desatualizado, porque já passou o dia, entendeu? E assim, então, ia te dar uma informação que no feeling você também sabia o que ia acontecer. E tem um outro detalhe. Quem que você vai contratar? Porque eu chamei a pessoa que era de banco, que no meu entendimento sabia o que estava, ele sabe mesmo. Uma pessoa de uma capacidade técnica incrível. Mas o olhar dele não é de empresa, o olhar dele é de banco. Então, e a gente foi perdendo crédito. Então, quando eu comecei a perder crédito de adiantamento de recebíveis e tal, e o gargalo começou a apertar, eu falei pro CEO, eu falei, não vai dar pé. Não vai dar pé. E eu não sei como eu consigo enxergar isso. Eu sei que tem um erro, mas eu não consigo saber qual é esse erro. Eu tinha a sensação que tinham torneiras abertas e eu não conseguia identificar. Aí foi quando eu entrei para um mastermind, porque eu achei que era lá que eu ia conseguir achar empresas que tivessem capacidade, porque você não sabe, eu ouvia muitas histórias, a pessoa contratou, o pessoal foi lá, ficou pior do que era, né? Então você fica com muito receio e medo mesmo, né? Porque fala, você que foi mexer nesse vespeiro. Tipo, e assim, você está com uma certa responsabilidade, né? Tipo assim, total. De tomar uma decisão que meio que você não pode errar, né? Porque foi você que levantou a lebre. Estava todo mundo sabendo que não estava bom. Mas estava naquela situação, você já acostumou com o ruim e a gente vai dar um jeito. E aí foi quando a gente se conheceu, né, a Triotécnica, e o que foi o grande divisor de águas foi essa primeira pergunta. Qual é o dinheiro da empresa? Faz todo sentido, porque o faturamento era super alto e eu não tinha dinheiro. Qual é hoje, se alguém perguntar isso, o que você diria? Qual é o dinheiro da empresa? Hoje é o dinheiro do meu cliente, é entregar no prazo para receber. Então, nós diminuímos o prazo de recebimento. Hoje é 15, quando parcela 15, 30, 20, 40. Antes era 30, 60, 90, 120. A gente fala muito em capital de giro. É uma pergunta diferente para você falar que é o capital de giro. Sim. O ciclo financeiro, né? O ciclo financeiro. Ele acabou sendo encurtado, né? E aí a gente vai continuar a sua jornada falando como é que você descobriu isso. Porque você descobriu, então, que você fazia um problema de gestão de capital de giro. Sim. Se a gente for resumir toda essa conversa,
para antecipar. Aí você vai contar agora como é que você inverteu essa roda. Porque a gente vai antecipar que você financiava e depois você percebeu. Conte essa parte, que acho que é isso que... Como é que você chegou a descobrir isso? Aí, quando o Renato, que foi quem vocês indicaram para fazer esse acompanhamento, um profissional sensacional, muito técnico, e aí ele fez o levantamento de todos os custos que a gente tinha, todas as dívidas, todos os números, e levantou também a receita, que foi outra pergunta que foi divisor de águas. Você está olhando demais o seu contas a pagar, mas você não está olhando para o seu contas a receber. E aí, no sistema, quando a gente foi ver, tinha, do ano anterior, 2,5 milhões em aberto. Existia mesmo 2,5 milhões sem cliente pagar? Não. Mas a gente também não sabia quanto tinha de fato sem pagar. Por quê? Você faz a nota no sistema, o sistema gera os boletos. Aí, a cobrança era feita só no banco. Isso é um crime. Ela não estava integrada no sistema? Não, estava integrada, mas a pessoa que fazia a cobrança, ao invés de puxar no dia o que está no sistema e bater como uma conciliação com o que está entrando no banco, o que ele fazia? Só a cobrança do banco. O título que está registrado lá, se o cara pagou ou não pagou. Aí eu vou falar para você. Numa nota em que você parcelava em 3 vezes, 4 vezes, registrava a primeira e a segunda e não registrava as outras. Como você olha só no banco, você não sabia. Aí, às vezes, o cliente ia tentar pagar e não conseguia pagar, aí dá lá que o boleto é baixado, tal, e ele acha que está liquidado, porque nem sempre a pessoa que comprou é a pessoa que faz esse controle. Ah, tá pago, então tá tudo certo. Alguns ligavam para falar, olha, o boleto não está registrando, não está conseguindo pagar. Mas até aí ficou um monte em aberto. Por quê? É um detalhe, mas a hora que você começa a sua cobrança olhando o sistema e confere no banco, você tem a noção, olha, esse boleto aqui não está aparecendo no banco. Dentro de uma organização financeira, a conciliação, né, a gente pode chamar isso de conciliação bancária. Sim. Ela é fundamental para você. Mas conciliação bancária é um palavrão. As pessoas não Quem é que sabe fazer conciliação? Eu vou abrir um parênteses aqui para falar um caso bem interessante de um cliente que fatura aí 200 milhões de reais por ano, quase 200. Ele tem a retenção altíssima do próprio imposto, que carece de uma conciliação na vírgula, porque é um valor que demora para voltar. E, além disso, ele tem uma retenção técnica por conta de não pagamento, atraso, ou mesmo a retenção prevista no contrato. Então, a pessoa, às vezes, tem uma retenção ali do imposto, 6,15%. Já comeu um pedaço da margem, que vai, às vezes, se ele está numa situação de prejuízo ou lucro zero, ele vai recuperar esse imposto 2 anos depois. Já financiou o Estado de uma forma. Aí ele tem uma retenção por irregularidade, porque um problema técnico lá, a operação vai descontar um valor. Se fosse uma calção. E tem uma calção. Não, essa é a primeira retenção, que é um funcionário bateu alguma coisa, quebrou e o contratante desconta. Já tem que ir na causa disso. E depois esse contratante tem uma retenção, às vezes, técnica por conta de, olha, seu contrato está acabando, então nos próximos 6 meses eu vou reter mais 5% para você entregar. Então a pessoa às vezes tem uma retenção de 10%, 15% do faturamento e o financeiro lança como desconto. Não classificou corretamente que era imposto e não classificou corretamente. A contabilidade às vezes não consegue entender isso, porque vai lá uma informação como desconto e você pega do financeiro. Então, se você não tiver alguém que registra isso de uma forma legal, você perdeu 10% do faturamento. Às vezes isso é um ponto muito importante. Você diz para a pessoa assim, a gente contratou... É o dinheiro que você tem ali. A gente contratou uma contadora. Ela falava que ela era contadora, ela tinha coisa, mas ela não tinha noção daquilo que era realmente importante. E a gente ainda ficou um tempão com ela. Não sei por que a gente tinha essa habilidade de ficar com pessoas com incapacidade técnica também. Então, o que acontecia? Eu falava para ela, eu preciso dos números para eu conseguir ter uma visibilidade. Só que toda vez que eu ia fazer um filtro de
3 meses, 6 meses, tinha tanta coisa errada que eu tinha que ficar consertando, então eu nunca conseguia chegar nisso também. Então, essa pessoa que lança, ela é de suma importância. E você tem que alinhar com ela. Então, agora que a gente está com um sistema novo, eu sentei com a pessoa do Contas a Receber, sentei com a pessoa do Contas a Pagar e disse para elas, olha, o que vocês têm que lançar é pensando no porquê você está lançando isso. Qual o número desse lançamento vai ser importante para que a gente visibilize. Então, se é um custo de uma determinada operação, ele tem que ser lançado assim, porque quando eu quero saber se aquela operação está me dando lucro ou prejuízo, eu tenho que rapidamente ir lá e conseguir fazer uma análise, fazer um relatório e falar, bom, eu estou cobrando X, por exemplo, a gente tem um trabalho lá que ele é extremamente manual, que chama restauração, que são livros e tal. Então, é extremamente manual. Eu tenho uma baixo material, matéria-prima, e é mais custo operacional. Então, eu preciso saber se o que eu estou cobrando para esse custo operacional de funcionário, estacionamento, almoço, porque ele faz in loco, se cobre. A gente não conseguia. Eu tinha que ficar pescando milho por milho para transformar numa planilha para poder ter. Inviável. Então, agora todo mundo está alinhado, sabendo quais são os lançamentos que precisam ser feitos e como que vai ser esse gerenciamento. E você vê, né? Você falou, né, vários aspectos, né? E se resume basicamente a informações, né? A informação hoje é crucial. Aqui na Treotécnica mesmo, quando a gente tem esses bate-papos do empresário falar para a gente que não tem informação, a informação tem, né? Mas ela está de uma maneira equivocada, não organizada. Sim. Que você precisa de um tempo, de uma jornada para você organizá-la, para começar a ter clareza de onde mexer, para saber exatamente aquilo que é rentável, aquilo que não é, para você tomar a melhor decisão de análise, né? Porque se está tudo ali naquele arcabouço sem fim, sim, você não sabe nem o que fazer. Mas é o que ela reportou. Ela tinha alguém que fazia e fazia errado, ou de uma forma inadequada, ou desconexa. Aí a pessoa, se você pega uma base, eu falo que é um pântano, você vai tentar tirar alguma coisa boa do pântano, você vai ficar tirando lama e não vai sair muita coisa. Então talvez seja melhor você sair do pântano e cadastrar, lançar 3, 4 meses de uma forma mais adequada para você falar assim, bom, agora eu consigo ter um recorte de alguma coisa importante, porque aquilo lá que eu via estava muito embaçado, estava muito sujo, eu não conseguia olhar. Uma referência mínima. Você tem, vai demorar 3, 4 meses para lançar alguma coisa. De repente, é o que você tem, porque a matéria-prima anterior é tão ruim que você vai tomar decisões E você péssimas. sabe que a gente fica, né, preso também a uma certa dependência emocional com as pessoas, né? Então, a contabilidade da época que estava atendendo a gente, o contador chegou para mim e falou assim, eu falei, agora nós vamos fazer, quando eu assumi, né, eu falei, agora nós vamos fazer assim, assim, assado. Ele olhou bem para mim e falou assim, mas você sabe que essa pessoa não é a pessoa que vai te ajudar. Aí eu lembro dele direitinho, assim, na escada, e eu falei para ele assim, não, mas eu vou assessorá-la e ela vai chegar junto, porque eu tinha dó, porque era uma pessoa que já estava acima dos 50 anos e tal, não sei o quê. Será que ela vai arrumar um emprego? Aí você fica batendo na mesma tecla. É o lado humano falando, né? Mas... E assim, a empresa ela não pode, ela tem que ter um lado humano para fazer com que aquele ambiente seja bom para todos trabalhem. Ponto. Mas a entrega, ela tem que ser cobrada. Você contrata para que a pessoa faça uma entrega. Se ela não fez, ela está escolhendo ser mandada embora. Exatamente. Esse foi o ponto que fez a minha também. E tem várias viradas, sabe? Eu parei e pensei, eu falei, bom, mas se ela não está entregando, mesmo eu falando para ela, explicando e desenhando, uma coisa que ela fazia que me deixava alucinada. Ela falava, eu preciso desses números aqui. E eu dou um tempo para a pessoa, né? Aí eu passava uma semana, tal, falava assim, você já fez? Mas o que você precisa desses números? Quais números que você quer? Para que você quer isso?
Pô, depois de uma semana... Aí é difícil. Aí eu tinha que fazer, sabe? Então, assim, só que você se acostuma com esse perfil e vai deixando. Então, hoje, assim, a pessoa entregou, beleza. Eu não acho que a pessoa tem que acertar tudo. E o meu problema não é errar. Você pode errar e eu prefiro que você me diga. Porque se você me diz, a gente consegue arrumar e resolver isso. Se você esconde, aí para mim já não serve mais. Porque a hora que eu vou descobrir, talvez seja um problema muito maior. E o fato ponderante é eu saber qual foi a escolha da pessoa. Entendi. Se eu estou explicando, se eu estou falando e ela está escolhendo não entregar, então ela sabe que a outra opção é ela ser despedida, dispensada. Então, eu já não sofro mais com isso. Era uma coisa que eu sofria muito, eu não sofro mais com você isso. Passou uma jornada bem se a gente fosse seguir mais, eu acho que daria mais uns 50 minutos de podcast. Mas assim, rapidamente, até só para a gente fechando por conta do tempo, naquele momento que você tomou a decisão de buscar um apoio, uma ajuda, na verdade, ali para resolver as questões que você, como você disse, você não tinha ali capacidade técnica, né? Reconheceu isso. Você teve apoio? Tive. Importante. Eu tive um apoio sensacional, porque foi assim, mudar a visão de várias coisas que eu tinha sobre a receita, sobre olhar o contas a receber. Hoje o nosso contas a receber, ele se mantém certinho, que é o que eu consigo ter uma previsibilidade de quando vai entrar ou não, e saber trabalhar com esse fluxo de caixa. Legal. Então, nós montamos um fluxo de caixa, mudamos o sistema para ficar mais rápido isso. E hoje, por exemplo, eu fiz em novembro, eu acabei tendo uma decisão que impactou janeiro e fevereiro. Porque a gente estava mudando o sistema, não tinha ainda total previsibilidade. E aí, o negócio é assim, saber o que você está fazendo não impede que você erre. Mas a retomada, ela é muito mais rápida. Porque aí eu sentei com o CEO, falei, olha, a gente está tendo esse impacto assim, assim, assim. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assado. Em uma semana, quando eu busquei os números, eles já eram totalmente diferentes. É interessante isso, porque você falou assim, eu tomei uma trajetória e tomei uma decisão talvez um pouco equivocada, mas como você tinha um número já mensurado e um fluxo de caixa já projetado, você conseguiu então, bom, já que impactou negativamente, eu vou mudar algumas coisas para poder retificar essa informação. O que você não tem quando você tem um pântano de informação sem... Exato. Porque está tudo no lodo, você não consegue enxergar com clareza quais são os elementos que estão ali naquele aquário, digamos assim. Buscar o apoio de vocês foi a diferença entre quebrar e se manter. Hoje a gente tem um lucro bruto de 30% em todos os produtos, e isso a cada trimestre é refeito com os valores e tal, porque a gente tem o passivo ainda para vir administrando. Então, assim, já vemos agora num DRE que, para mim, era um mapa do inferno, sabe? Hoje eu olho o DRE e falo assim, puta, olha que legal isso aqui, olha que legal. Então, me deu capacidade técnica para avaliar. Então, assim, fluxo de caixa, conciliação, DRE, são coisas que parecem um palavrão para a grande maioria das empresas familiares, mas é o que salva a empresa. Qual que é a mensagem que você diria aí para um empresário, para a gente finalizar, a respeito que viveu ou que está vivendo uma situação semelhante à sua? Me contrata. Me contrata que eu já vivi por esse caminho. Eu já vivi, eu já posso chegar junto, mas brincadeira. Na verdade, procure os números, procure as informações, procure olhar a sua empresa nua, sem o achismo, sem a sensação. Saber que os números podem salvar. Por mais catastrófico que está. Eu estou fazendo uma mentoria com mulheres e nesse grupo a primeira coisa que eu pedi foi para que elas olhassem o extrato. A grande maioria me falou que era uma dor muito grande, porque, lógico, eu não estou com o dinheiro que eu queria, senão eu não estaria num grupo de mentoria para ter dinheiro.
Mas eu falei para ela, muda a ideia. Você vai saber qual é o caminho que o seu dinheiro está fazendo a partir do momento que ele entra na sua conta. Quais são as taxas que o banco está cobrando? Vira e mexe, eu tenho que ir lá pedir para o banco estornar a taxa. Você vê que você está gastando indevidamente coisas que não são necessárias e que você não acompanhar, você não vai perceber, você não sabe por onde o dinheiro está. Então, a pessoa fala assim, eu ganho bem, mas eu não vejo para onde o dinheiro vai. Então, porque você não olha o seu extrato. Então, é sobre isso, é a informação. Mas a empresa está ruim. Não importa o tanto que ela esteja ruim. Excelente. Quando você vê os números, você tem condições de saber qual é a estratégia que você vai tomar para sair do outro lado. A melhor coisa que você falou foi essa, que as pessoas querer olhar para uma questão que mentalmente ou emocionalmente abala, mas se olhar com essa frieza. E número é o melhor amigo. Eu sou uma pessoa que eu batalhei contra número muito tempo, sou da área da saúde. A área da saúde não gosta muito de número, mas hoje eles são meus grandes amigos. Se eu tenho qualquer problema, eu transformo uma frase em número, faço uma planilha, um gráfico e eu chego onde precisa. É sensacional. É isso aí, perfeito. Acho que estamos encerrando aqui esse podcast, que foi um podcast muito rico, com a presença da Gislene, contando da sua jornada à frente da empresa. Apenas um pedaço. São vários pedaços. Os desafios, né, e conquistas, na verdade, que foram... Foi se concretizando ao longo desse tempo. Então, isso é uma bela história para contar. Com certeza. Muito obrigado. É uma bela história para contar e para aproveitar também com a jornada, porque às vezes você não precisa passar pela mesma dificuldade para resolver os problemas que a pessoa resolveu. Ela consegue atalhar você. Então fica aí um recado, porque às vezes conversar com o empresário, ter a informação de um empresário que passou por uma dificuldade, é tão essencial que você não precisa passar por aquela dor ou ser menos dolorido. O caminho sempre vai ser de um empresário, sempre é um caminho solitário, e com outro empresário junto, às vezes fica muito mais fácil de resolver. E não ter vergonha, né? A maioria das pessoas vão falar assim, mas eu vou mostrar que eu não tô... Vou me expor. Que não tá bem. Exato. E essa vergonha eu nunca tive. Pelo amor de Deus, eu preciso que vocês me auxiliem, e foi a melhor estratégia, a melhor opção. Fique então o recado, agradeço a presença de todo mundo que esteve Obrigada. aqui, encaminhe também aos seus amigos essa live, esse podcast, o Pode Conta Mais Café da Trio Técnico, termine por aqui e fica para os próximos episódios. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, Pode Conta Mais Café. Pode Conta Mais Café.